Salve, guardião do menino Jesus e esposo da Virgem Maria. São José, rogai por nós. Que São José ele possa providenciar na tua vida bênçãos sobre bênçãos, principalmente nesta semana josefina, nesta semana de São José. Como diz uma canção, São José ele foi um homem santo, justo e fiel. E o grande desejo de São José era agradar a Deus. Ele tinha esse grande desejo. Nesta semana voltada a São José, nós estamos falando sobre as virtudes, sobre 5 virtudes de José. Poderíamos falar de todas elas, mas escolhemos falar das 5 mais visíveis. Nós já falamos sobre a bondade, já falamos sobre a fé, sobre a prudência, sobre a justiça. E hoje eu vou partilhar um pouquinho para vocês sobre a virtude da fortaleza. Se você ainda não viu, ou se você quer ver novamente, você pode visitar nossa playlist na série Virtudes de São José e você vai aprender um pouquinho, Nós precisamos, como católicos, aprender quais são essas virtudes, não só de São José, mas dos santos da nossa igreja, para que a gente possa colocá-las em prática. E nesta semana de São José, esta semana onde nós como comunidade estamos dedicando a ele, no nosso Instagram, comunidade.ccmj, @comunidade.ccmj, desde o dia 10 de março que nós estamos fazendo a novena de São José. Está salvo também lá no IGVT. E aqui no YouTube nós estamos fazendo esta série desta semana, toda voltada para ele. São José, que a igreja nos consagrou este ano de 2021 a ele. São José, que é patrono do nosso Ceará. E São José, que é aquele pai adotivo que todos nós católicos temos, Então São José ele é pai de todos os filhos de Deus, daqueles que acreditam na sua intercessão. E nós como católicos, como comunidade Coração Misericordioso de Jesus, não somos diferentes. Acreditamos sim nesta intercessão. Acreditamos sim que São José ele vai estar sempre intercedendo por nós. Até porque quando Deus pensou em enviar o seu Filho ao mundo, Deus pensou em formar uma família que tivesse um pai, uma família que tivesse uma mãe e que tivesse um filho. E sem dúvida Deus não poderia ter dado a Jesus melhor pai que José, não poderia ter dado a Maria melhor esposo que José. José foi um homem que soube amar. José foi um homem que soube respeitar. E ele soube, sim, cuidar de Maria e de Jesus como ele deveria. O amor que José deu a Nossa Senhora e deu ao menino Jesus é o amor e o exemplo que todos os homens deveriam ter. Todos os esposos, todos os pais. Então São José ele é para nós este grande exemplo de um homem virtuoso. Nós sabemos que uma pessoa virtuosa ela tem um grande desejo. As pessoas virtuosas elas querem sempre praticar o bem. Esse é o desejo do virtuoso, Ele não pensa nele. O virtuoso ele pensa sempre em agradar o outro, em fazer o outro feliz, Esse é o grande desejo. E foi isso que São José fez durante toda a sua vida. Tem um santo que eu não lembro agora qual é, mas tem um santo que diz que entre as virtudes de José, a bondade era uma tamanha que Deus tirou José antes de Jesus para que José não passasse à frente dos planos de Deus, Por exemplo, segundo este santo, que eu não lembro agora, ele dizia que se José estivesse vivo quando Jesus passou pela paixão, pelo Calvário, José, por ser um homem tão bom, ele teria entrado à frente de Jesus e não teria permitido
que ele sofresse daquele jeito. Tão grande era a bondade de José, ele não iria permitir. Então Deus o tirou até para que ele, não é que ele fosse atrapalhar os planos de Deus, mas também para que ele não sofresse tanto, né? Foi tão bom para o Filho de Deus, então não precisava passar por tudo aquilo. Eu escolhi dois trechos do Catecismo da Igreja que falam sobre virtudes e o outro fala sobre fortaleza, que é a virtude que eu quero partilhar hoje com vocês. Nós sabemos também que as pessoas virtuosas, elas são aquelas que evitam o mal e elas conduzem sua vida na busca dos verdadeiros valores, né? As pessoas virtuosas, elas costumam ser amáveis, elas costumam ser bondosas, e como eu falei, elas costumam estar sempre a serviço do outro. Esse é o grande desejo das pessoas virtuosas. Elas vão querer sempre estar a serviço, né, do outro, agradando realmente, não apenas agradando, né, mas servindo, né? Esse realmente é o grande desejo do virtuoso, é servir, estar a serviço do outro. Aquele que é virtuoso, seu grande desejo é a prática do bem. Ele não tem um desejo nenhum de ver o outro feliz. Pelo contrário, é sempre praticar o bem, né? Exatamente porque as pessoas virtuosas, elas acabam tendo as virtudes como um hábito. Elas praticam tanto aquela virtude que isso torna-se um hábito, algo muito natural em suas vidas, né? Então, elas acabam colocando em prática no seu dia a dia, como José realmente praticou, né? São José, ele praticou a bondade, ele praticou a justiça, São José praticou a fé, a prudência e a fortaleza no seu dia a dia, exatamente porque era algo que ele fazia, né? Então, tornou-se um hábito. E a fortaleza como uma virtude cardial, né? Como diz, é uma virtude humana. Quanto mais você pratica uma virtude cardial, mais o hábito você tem de vivê-la no dia a dia. Então São José era um homem muito forte, e isso fez com que ele colocasse realmente essa virtude no seu dia a dia, né? Digamos que ele colocou no seu currículo diário. Então ele era justo todos os dias, São José era bondoso todos os dias, São José era forte todos os dias, né? Então tornou-se um hábito, e é isso que nós precisamos também fazer, né? As virtudes de São José, elas precisam ser para nós como um espelho, onde nós olhamos no espelho, onde nós podemos refletir, né, em nós e colocar em prática, né? E o número do catecismo que eu escolhi foi o 1804, que diz que a pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. Ou seja, como eu falei, né? A pessoa virtuosa, ela tem em si o grande desejo de praticar o bem. O grande desejo dela é ver sempre o outro feliz. E o número 1808 diz, já falando sobre a fortaleza, né, a virtude da fortaleza, diz que a fortaleza, ela consiste em tornar o homem capaz de ter segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. A fortaleza, ela consiste em tornar o homem capaz de ter segurança nas dificuldades, firmeza e constância na prática do bem. Como eu disse, São José, ele era um homem muito forte. Nós temos dois exemplos de fortaleza de São José, os evangelhos. Os evangelhos, eles falaram muito pouco de José, mas dois episódios bem fortes, onde mostram para nós toda essa fortaleza dele, que a primeira é quando Deus diz para José que Maria, sua noiva, vai ser a mãe do Salvador, e que aquele filho não era dele, né? E José, ele poderia ter abandonado Maria ali, José, ele poderia ter dito: não, Deus, eu não quero, não, Senhor, eu não aceito ter do meu lado uma mulher grávida onde o filho não é meu, né? Mas
José, ele foi muito forte, ele foi muito seguro nas dificuldades, né? Ele viveu toda essa firmeza e ele foi principalmente constante na prática do bem. Ele sabia que ele poderia passar por muitas dificuldades quando fosse revelado que sua noiva estava grávida e que aquele filho não era dele, mas ele tinha um grande desejo de agradar a Deus. A grande vontade de José era fazer a vontade do Senhor. Então ele foi firme na dificuldade, ele foi firme, ele perseverou ali naquela constância e disse sim a Deus e foi fiel a Nossa Senhora, né? Outro episódio bíblico é quando Maria já grávida, José coloca Maria em cima daquele jumentinho e sai com ela à procura de um abrigo para que o menino Jesus possa nascer, né? Jesus estava fugindo, na verdade, né? E José ele foi muito forte ali. José estava passando por uma dificuldade de perseguição, porque naquela época estavam matando todas as crianças. Então Maria corria o risco de ser morta, né? Tanto ela como aquele que ela carregava em seu ventre, que era o menino Jesus. E José foi forte. Em meio a toda aquela dificuldade da época, José pegou a sua esposa, o seu filho adotivo, mas o seu filho que ele amava, e ele fugiu com ela e levou ela para um local seguro. Ou seja, como diz o catecismo, ele foi forte, ele consistiu, né, em se tornar capaz, né? Ou seja, ele viveu a segurança naquela dificuldade, ele foi firme e continuou praticando o bem. Então, mesmo em meio a toda aquela dificuldade, em meio a todo aquele sofrimento, São José perseverou. São José não desistiu, né? O mais interessante é que José ele amou Maria de uma tal forma ao ponto de respeitá-la como a escolhida de Deus. Maria, ela foi sem dúvida a escolhida. José sabia quais eram os planos de Deus para Maria. Ele sabia que aquela esposa que ele tinha escolhido era a mãe do Salvador. E ele a respeitou. O amor é para que a gente possa ver o tamanho do amor, né? O amor, ele é respeito acima de qualquer coisa. E ele respeitou o sim de Maria a Deus. E ele respeitou a virgindade de Maria. José casou com Maria, José amou a sua esposa, mas respeitou a sua virgindade, para que ela pudesse cumprir o seu projeto de a escolhida de Deus. José, ele educou Jesus com todas as virtudes que ele tinha. Aquele que é forte, ele tem a coragem. José, ele era um homem muito corajoso e ele levou essas virtudes para o menino Jesus. Assim como Maria foi a primeira catequista de Jesus, assim como Maria educou Jesus, ela não educou sozinha. Pode ter certeza que a família de Nazaré ela não iria existir se não tivesse José. Deus, ele não quis que o menino Jesus nascesse só de uma mãe. Ele quis que o menino Jesus nascesse de uma mãe com um pai. Ele escolheu Maria para ser a mãe de Jesus. Mas ele queria que o menino Jesus tivesse um pai, né? Ou seja, a Sagrada Família não existiria se não existisse José. Deus quis aquele pai. José, ele é para nós esse espelho de justiça, esse espelho de força, esse espelho de coragem, esse espelho de fé, de bondade, esse espelho de caridade. José é um homem santo. Ele continua sendo para nós este grande exemplo, né? Que a força de José, ela possa, a fortaleza, né? Que essa prática do bem que está na pessoa de José possa também fazer parte do nosso dia a dia. Que essa virtude da fortaleza, essa virtude da coragem, essa virtude da firmeza, ela possa fazer parte do nosso dia a dia também como um hábito, né? Assim como foi um hábito na vida de José,
torne-se para nós também como um hábito a ser seguido, a ser vivido e a ser colocado em prática. E eu quero terminar esse momento rezando com vocês a oração do ano de São José, que foi a oração que o Papa Francisco escreveu e publicou no dia 8 de dezembro de 2020, na solenidade de São José, na solenidade da Imaculada Conceição, quando ele consagrou o ano de 2021 a São José. Quero rezar com você. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Que São José, homem virtuoso, homem cheio de força, cheio de talentos, de dons do Espírito Santo, possa continuar intercedendo por você, pela tua casa, pela tua família, pelo teu esposo e pela tua esposa, pelas virgens, pelas mulheres que decidiram viver para Deus. Que São José ele continue intercedendo por todas as famílias. Hoje a família está muito, como dizer, atacada, né? Então que São José ele possa interceder por todas as famílias. Deus te abençoe. São José, rogai por nós.